estamos no Brasil em Código, a Conferência Internacional da GS1 Brasil, que nesse ano traz o tema It's a Match. As melhores conexões geram as maiores inovações. E vamos conversar um pouco com os palestrantes do evento. O Daniel Diniz, gerente de vendas da ABB, e o Giovanni Cairo, gerente de engenharia de manufatura da Electrolux. Sejam bem-vindos, é um prazer conversar com vocês. Obrigado. A ABB e a Electrolux se uniram, elas deram um match para melhorar a manufatura, a produtividade, os resultados com as ferramentas da indústria 4.0, que no caso é o robô colaborativo Yumi, que nós vamos ver hoje aqui no evento. Então, Daniel, eu te pergunto, quais são os desafios hoje nessa relação entre homem e máquina que a quarta revolução traz hoje? Quais são esses desafios? Bom, obrigado pela pergunta. E os desafios hoje, eles estão muito ligados às necessidades do mercado. Hoje o mercado, ele exige que as fábricas sejam mais flexíveis, mais rápidas, que as fábricas tenham uma qualidade superior ao que existia antigamente. O cliente não quer mais aquele produto que eventualmente vai quebrar na mão dele. Então eu preciso de uma fábrica que realmente consiga se adaptar de forma muito rápida ao que o cliente deseja. Com isso, a fábrica ela tem que parar mais vezes, ela tem que ter uma manutenção mais constante e por isso o homem, de certa forma, tem que se aproximar da máquina. Nesse momento, surge a necessidade de ter um robô colaborativo, um robô que possa trabalhar próximo do ser humano. Imagina se toda hora eu tivesse que parar a minha produção para fazer um setup de máquina, para fazer alguma intervenção. Não. O robô colaborativo permite que o homem esteja próximo da máquina e a máquina próxima do homem e que os dois consigam trabalhar de forma conjunta, compartilhando dados, analisando informação e realmente atendendo essa demanda de urgência do cliente, de ter o produto rápido, de ter um produto customizado, de ter um produto com a cara dele, com uma qualidade adequada, né? Certo. E a ABB desenvolveu o Yumi, né, que é um robô colaborativo. Conta um pouquinho pra gente o que é o Yumi, o que ele faz, como que é o trabalho dele junto a um funcionário da empresa. O Yumi ele é um robô feito para trabalhar junto às pessoas, né? Ele foi um robô desenvolvido ao longo dos anos, ele é um robô chamado robô colaborativo e ele é o primeiro robô de 2 braços realmente colaborativo desenvolvido no mundo. Ele é um robô que ele trabalha na montagem de equipamentos, ele pode ser usado na montagem de celulares, teste de produto, assim como o caso que o Giovanni vai comentar um pouquinho depois, né, na indústria de linha branca, também ele pode ser utilizado. Ele é um robô que ele não necessita nenhum tipo de barreira, ele trabalha em contato direto com o ser humano. E hoje ele já, aqui no Brasil, já temos o exemplo da Electrolux, que já utiliza o Yumi, certo? Exatamente, e assim, eu digo que esse robô ele é interessante porque hoje a gente vai falar muito de digitalização. Esse ele é um robô que, integrado ao corpo dele, ele tem sistema de visão, ele tem uma noção de tato. Então, são sentidos humanos que passam a fazer parte da máquina. Ele enxerga um produto, ele sente um contato. Então, isso está alinhado um pouquinho com o que a gente fala de digitalização da indústria. Certo. Cada vez mais as empresas têm investido nisso, né? Exatamente. Giovanni, conta um pouquinho como tem sido a experiência da Electrolux. Vocês estão utilizando o Yumi, né, na fábrica de vocês? Sim, nós estamos usando o Yumi já desde o ano passado. O Daniel comentou um pouquinho sobre o contexto de colaborativo, né, de colaboração. Então, quando a gente olha para um robô, quando a gente quer incluir ele num processo de manufatura, num processo de produção, a gente tem a oportunidade, no robô colaborativo, de criar um contexto de colaboração entre a pessoa, entre o operário e o robô. Então, o robô colaborativo, ele nos propicia que as pessoas trabalhem próximas do robô, que eles interajam, que eles criem situações em que os processos sejam correlatos. O Daniel falou sobre sistemas de visão. Nos robôs tradicionais, a gente tem atividades já pré-determinadas. O sistema de visão já começa a trazer para nós a oportunidade daquele momento do robô tomar decisões. Que caminho seguir, como eu me adequar a determinadas situações que acontecem no dia a dia da produção. O contexto do robô traz para nós, primeiro, a oportunidade de oferecer segurança para uma operação. Eu tenho atividades que são muito repetitivas, que causam problemas de ergonomia para as pessoas, então eu tenho que ter uma oportunidade de automatizar essa atividade. Então, seja no contexto de segurança, seja no contexto de qualidade, na possibilidade de repetir a mesma atividade com uma certa precisão,
seja no contexto de um ambiente mais agradável, um ambiente mais homogêneo para as pessoas trabalharem, e também, em alguns casos, fazer atividade que as pessoas executavam e a gente passa a executá-las com robôs. As automações em geral, o robô colaborativo é uma delas, elas fornecem dados do próprio robô, da própria automação, dados das atividades que eles executaram, pressões, posicionamentos, feedbacks em termos de temperatura, vários dados que estão correlatos àquela atividade. A gente hoje tem condições de absorver esses dados e analisá-los, melhorando o processo, melhorando as condições de trabalho do robô, melhorando a produtividade, correlacionando isso com outros eventos que a gente consegue encontrar formas de ter uma eficiência melhor no processo como um todo. A gente hoje fala muito em internet das coisas, Big Data, né? São termos bem usuais no nosso dia a dia. E o robô, o Yumi, ele traz um pouco disso. O Yumi, ele possui a possibilidade de você conectá-lo à nuvem e a ABB vai monitorar esse robô ao longo da produção. A gente consegue identificar se esse robô vai eventualmente apresentar uma falha futura, se ele possui algum tipo de mau funcionamento, e a gente consegue avisar a fábrica, o nosso cliente, de maneira antecipada, se ele vai parar ou não. Então a gente antecipa uma falha, a gente garante que a produção seja contínua. A proposta de trabalhar com robôs colaborativos, ela é uma proposta nova, porque ela permite que a gente inclua um robô dentro de um processo produtivo, no meio da produção, interagindo com as pessoas. Então esse é um processo de aprendizado. A gente consegue viabilizar situações mais seguras para as pessoas, a gente consegue, coletando dados, encontrar uma situação mais robusta para que o funcionamento dele seja melhor. Então, de alguma forma, a gente está buscando condições de melhorar dia a dia, coletando os dados, entendendo os dados, trocando informações com o pessoal da ABB, aprendendo com outras aplicações. Nós temos aplicações do Yumi, tanto na nossa fábrica de São Carlos, quanto na nossa fábrica de Curitiba. Então, essas atividades, os exemplos, as dificuldades vão sendo trocadas, vão sendo oportunidades de aprendizado dia a dia. Então, esse é um processo vivo, é um processo que nós estamos aprendendo juntos, buscando as melhores soluções, a melhor aplicabilidade do robô, a melhor forma de tentar criar condições para que a performance dele seja a melhor possível. Tá certo. Então, nós conversamos com o pessoal da ABB e da Electrolux e deram um match para inovar cada vez mais. Obrigada, Daniel. Obrigada, Giovanni.